Então, começando aí pelo lançamento oblíquo, aqui eu tenho um esquema bem simplificado, uma representação do que nós vimos lá no simulador, tá? Então, esse objeto, essa bolinha aí, ela é lançada com uma certa velocidade inicial, tá aqui, representada por esse vetor V0, tá? É claro que ele vai chegar aqui numa certa altura máxima, aqui nesse ponto máximo, e aí aqui não está indicado, mas a gente pode colocar aqui um certo alcance, ó. Vou só mudar aqui, ó. Essa distância aqui, ó, do ponto de lançamento até onde ela chegou, né, na direção horizontal, é o que a gente pode representar pela letra A, que seria o alcance do objeto. Claro que eu só tenho esse alcance se eu tivesse lançamento oblíquo. Se for vertical, eu não tenho. Ele só sobe e desce. Ok? Tá. Então, esse movimento aqui, o lançamento oblíquo, ele vai ocorrer em duas dimensões. Como assim duas dimensões? Ele ocorre tanto na horizontal, ou seja, em x, deixa eu só mudar aqui, tanto aqui em x quanto em y. Então ocorre nessas duas dimensões, certo? Horizontal, x, e vertical, y. Então, novamente, vai ser muito importante, tá? Aquela ideia da orientação da trajetória. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, pequenininho, para a gente recordar, ó, atenção na orientação da trajetória. E no desenho ali já está orientado, tá? Você tem ali o eixo X, o eixo Y, eles já estão ali devidamente orientados. Ou seja, eu estou considerando aqui, ó, para cima positivo, olha aqui no Y, e para a direita também positivo. Claro, o que age para baixo? O que faz esse corpo voltar para a horizontal aqui? Nós já vimos isso. O que age para baixo é a aceleração da gravidade. Tá? O vetor, olha aqui, ó. Então, obviamente, esse cara vai entrar com um valor negativo, né? Na maioria dos exercícios, a gente vai aproximar ela para 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, o sinal de menos aqui é exatamente por causa da consideração que para cima é positivo. Tá? Então, qualquer ponto aí eu vou considerar essa aceleração com esse valor aí negativo. Tá? Outra coisa importante. Bom, como nós vimos aí, eu tenho um movimento em duas dimensões. Né? Por que eu tenho esse movimento? Por exatamente eu ter essa velocidade aqui, ó. Esse V0, vou colocar aqui o vetor com uma cor mais chamativa, vou colocar ele de vermelho. Olha que eu tenho esse vetor velocidade aqui, certo? Que ele está aí nas duas dimensões. Ele está tanto na horizontal quanto na vertical, devido ao ângulo que ele tem aí com essa horizontal, que é o ângulo θ. Como ele está dessa maneira, vai ser ruim para a gente analisar ele desse jeito. O que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que decompor esse vetor, pessoal. É algo meio complicadinho, meio chato, mas é importante aqui para eu analisar isso daqui com calma. Tá? O que é decompor? Seria uma ideia da sombra desse vetor. Ó, se eu analisar aqui, concorda que ele faz uma ideia de sombra na horizontal, que estaria assim, ó. Uma sombra, se tivesse uma luz vindo de cima, certo? Concorda que ele faria uma sombra exatamente assim, ó. Então, vou até fazer uma reta aqui para definir essa sombra. Um tracejado aqui, ó. Ele estaria com essa sombra na horizontal, que é um outro vetor que eu vou chamar de Vx, certo? Da mesma maneira, ele faz uma sombra aqui, se fosse uma parede, o eixo Y, ele faz uma sombra na vertical. Então, eu tenho uma sombra na vertical, que seria o V0Y. Tá? E eu vou precisar definir esses dois vetores, essas duas velocidades, digamos assim, tanto na vertical quanto na horizontal. Como que eu defino isso? Bom, se eu colocar esse V0Y aqui, ó, eu posso colocar o vetor onde que eu quiser, desde que eu não mude a direção ou sentido. Então, eu pego ele ali e coloco ele aqui, ó.
Só tirei ele do eixo Y e botei ele um pouco mais para cá. Percebe que vocês fecham um triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo, com ângulo θ ali em relação à horizontal, tá? Então, ó. E aí? O que eu tenho? Bom, o V0 inicial Y, ele tá ali, ó. Né? Ele tá oposto ao ângulo. E o Vx está do lado do ângulo. Bom, eu posso usar as relações trigonométricas. Quais são elas? Eu posso usar a relação de cosseno. Deixa eu tirar essa régua daqui. Cosseno de θ. Quem que é o cosseno de θ? É quando a gente trabalha com o cateto ali encostado. Encostado. Por isso, cosseno, ó, encostado ao ângulo. Então vai ser quem? Cosseno de θ. É o Vx, certo? Sobre o V0. Vx é esse cara aqui na horizontal, V0 é o total, que seria a hipotenusa do triângulo. Se eu isolar isso daqui, então, ó, Vx de um lado, o V0 passa multiplicando, fica dessa maneira, V0 vezes cosseno de θ. Então, ó, já defini como que eu calculo o Vx. A parte, na verdade, tem o nome correto, seria a componente da velocidade na horizontal. E aí eu faço a mesma coisa agora com o outro vetor, né? O outro cateto do triângulo que não está encostado, que seria o V0y, certo? Sem estar encostado, então é o seno de θ. Seno de θ, sem estar encostado, é o V0y, certo? Dividido por V0. E aí, novamente, se eu isolar V0y, vai ser igual a V0 vezes seno de θ. Olha aí, achei como eu calculo as duas componentes, tanto Vx quanto V0y. Então, isso daqui são componentes da velocidade, ó. Componentes da velocidade. Ok? Isso a gente vai precisar para analisar esse movimento. Por quê? Por que elas vão ser necessárias? O seguinte, olha aqui, ó. Na vertical, eu vou ter um movimento, ou seja, na vertical, que seria no eixo Y, eu vou ter um movimento uniformemente variado. A gente já viu isso. Nós já analisamos o lançamento vertical, certo? Você tem ali as três equações que você vai ter que trabalhar, né? Você tem isso daqui, ó. V final y é igual a V0 y. V0 y aí mais ou menos, né? Depende de como você está ali orientando sua trajetória, vezes t. Ou então você tem a equação do sorvetão, só que agora em vez de chamar de S, eu vou chamar de y, tá? Então y final é igual a y inicial mais V0y vezes t, aí mais ou menos g vezes t ao quadrado sobre 2. E eu tenho também o Torricelli, ó, v final y ao quadrado é igual a v inicial y ao quadrado, mais ou menos, depende da orientação da sua trajetória, 2 vezes g vezes delta y. Então você vai ter que usar uma dessas três aí, ou talvez as três, depende do que o exercício está pedindo, tá? Só tem que tomar cuidado com o seguinte, pessoal, ó. O que vai ser importantíssimo para nós aqui, e nós já discutimos isso no lançamento vertical. O que acontece no ponto mais alto aqui em cima? O objeto para na vertical, tá? Então aqui, o VY nesse ponto aqui, o VY é zero. Ele não tem velocidade na vertical. Por quê? Em todo movimento, ele mantém a velocidade aonde? Na horizontal. Sempre aqui, se eu pegar aqui, ó, qualquer ponto da trajetória, vamos supor que eu estou analisando aqui, ó, ele sempre vai manter essa velocidade aqui horizontal, que seria o Vx. Aliás, é ela que faz com que ele tenha esse deslocamento. Então, nesse ponto mais alto aqui, ó, certo? Eu coloquei aqui pequenininho.
certo? Seria eu representar aí o vetor Vx. Então quer dizer o quê? Que na horizontal, eu analisando aí na horizontal, o movimento é um movimento uniforme. E aí o uniforme é simples, né? Por que uniforme é simples? Porque a velocidade é uniforme, não uniforme que vocês usam na escola. Nossa, que coisa idiota. Não fala isso, professor. Você é um idiota. Né? Então, ó, na horizontal, eu tenho aí um movimento uniforme. Quem não lembra o que é um movimento uniforme é a velocidade em x é igual a constante, tá? Constante, certo? E aí a gente só vai utilizar uma equaçãozinha simples daqui, ó, Vx é igual ao delta x, delta x dividido pelo tempo. Acabou, né? O que vai ser o delta x? Vai ser a distância aí que ele vai percorrer na horizontal. Outra coisa muito importante que a gente vai analisar, e aí talvez vocês já tenham percebido isso, é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tempo que ele demora para subir. E isso só vai depender da parte vertical, tá? Se eu quisesse falar do tempo de voo, o que é o tempo de voo? O tempo que ele demora para sair desse ponto aqui, ó, e retornar aqui para esse ponto, tá? É claro que vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou simplesmente eu fazer isso daqui, ó. O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, porque já que os dois são iguais, então eu faço 2 vezes um só, ou 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida, eu tenho o tempo total. Ok? Então, pessoal, é só uma aplicação daquela análise de movimentos que vocês já viram lá no começo do ano, de movimento uniformemente variado e de movimento uniforme, tá? E a mesma coisa vai valer para o lançamento horizontal. Qual que é a diferença aqui do oblíquo para horizontal? Aliás, se você for ver, o horizontal ele tá aqui dentro, ó. Era como se você olhasse somente isso daqui, ó. Tá vendo? Se você olhar somente da parte mais alta do movimento para baixo, isso é como se fosse o lançamento horizontal. Ou seja, ele começa aqui, ó, isso daqui ilustra bem, vocês vão ver muito isso nos exercícios, certo? O, o objeto aí vindo aí na horizontal de cima de uma mesa, então ele só começa com essa velocidade horizontal, que seria a própria velocidade em x. Claro que a velocidade inicial em y é zero, tá? E aí ele vai cair. Ele vai cair, ou seja, ele vai ter um deslocamento em y, né, que é a própria altura da onde que ele está sendo lançado ali. E claro, quando ele começa a cair, ele começa a ganhar velocidade em y. A velocidade em x vai ficar constante em todo o movimento, ó. O vetor aqui ele vai ter sempre o mesmo valor, ó. Esse V0x eu posso chamar somente de Vx. Ele começa a ganhar aqui, ó, a velocidade em y. Tá vendo? Até que ele chega no solo aí, ó. Então você vai analisar da mesma maneira. É até mais simples do que o oblíquo. Certo? Então é mais aplicar isso daí, ó, nos exercícios. Então, vamos aplicar tudo isso nos exercícios. Vamos aí. Primeiro exercício, ó. O exercício que é praticamente um lançamento horizontal. Então ele fala o seguinte: dois amigos precisam determinar o desnível H. Oi? Não? Caiu? Peraí, obrigado. Então, vamos aplicar agora os exercícios. Ó, nesse daqui, ó. Dois amigos precisam determinar o desnível H e a distância D entre dois pontos de um terreno muito irregular. Um deles, que era arqueiro e professor de física, acerta a tensão do arco de modo que a flecha saia com uma velocidade de 40 metros por segundo e posiciona-se de modo que a flecha saia na direção horizontal, atingindo o ponto mais baixo, como indicado na figura. O ponto mais baixo seria exatamente esse ponto aqui embaixo, ó.
Vendo esse pontinho que eu marquei em preto agora. Com o cronômetro, o amigo verifica que a flecha gasta 4 segundos no percurso. Pede-se, desprezando a resistência do ar, para determinar Hzão, né? O que é o Hzão? É exatamente a altura, aí, o desnível do terreno, e Dzão, que é o alcance aí, certo? Então, o que eu tenho aqui, cara? O que ele está falando? Isso daqui é um lançamento horizontal. Ó, lançamento horizontal. Ele mesmo fala no exercício aí que ele ajustou aí para que a flecha saia na direção horizontal, tá? Então, bem simples, ó. Vamos anotar os dados. A velocidade inicial é a velocidade em x, certo? Que é de 20 metros, não, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, ok? A aceleração da gravidade, ele não fala, mas a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ok? E o tempo aí, que seria somente tempo de queda, é de 4 segundos. Seguinte, eu vou considerar para cá, para a direita, positivo, e para baixo também positivo, para ficar mais simples. Por que eu estou considerando para baixo positivo? Porque isso só tem um movimento para baixo, então não seria legal você considerar para cima positivo, senão a aceleração ia entrar com valor negativo, a velocidade para baixo também negativa, o deslocamento e tudo mais. Então considera tudo para baixo aí positivo, ok? Então, primeiramente, vamos no mais simples aqui, ó, que é para achar o D, ó, o deslocamento aqui na horizontal. Então, vou analisar o movimento na horizontal. Quero achar o D, certo? O horizontal, não horizontal. Horizontal aqui. Então, bom, na horizontal, eu quero saber o deslocamento D. Então, o delta x meu vai ser o próprio Dzão. Certo? O que eu vou fazer? Joga na formulinha lá, horizontal é movimento uniforme. Vx é igual a ΔX dividido pelo ΔT. Olha que simples isso. O ΔX é o Dzão, né? Então vai ficar assim, ó, Vx é igual a Dzão. O tempo é 4 segundos. Aliás, já podia ter substituído, né? Vamos fazer isso mais fácil. Vai. Vx é a velocidade inicial, que é 40. O ΔX é Dzão. E o tempo aí de 4 segundos. Passo para lá multiplicando, você vai chegar que o D, a distância horizontal, é 160 metros. Que sossegado. Ok? Agora vamos analisar o movimento na vertical. Ou seja, o movimento na vertical, claro que é Y. O que acontece em Y? Bom, ele não sai com velocidade inicial em Y. Ele só tem a velocidade horizontal. Então, a velocidade inicial em Y é zero. Tá? Ele começa a ganhar quando ele começa a se movimentar aqui, começa a cair. Eu quero saber esse Hzão. Bom, o que eu vou fazer aí para determinar esse Hzão? Eu vou por onde? Por Torricelli. Torricelli? Não, porque eu não sei a velocidade final. Na verdade, eu vou pelo sorvetão, certo? Então, como que eu faço aqui, ó? Vou considerar dessa forma, ó, ΔY é igual a V0y vezes t mais g vezes t ao quadrado sobre 2, tá? Ao invés de colocar y final é igual a y inicial, mais não sei o quê, eu já passei para o outro lado lá, então ficou ΔY. Quem que vai ser o meu ΔY? Vai ser o meu próprio Hzão. Velocidade inicial em y é zero, como eu falei ali, ó. Então esse termo some e aí você vai ficar somente com isso, ó. G vezes t ao quadrado sobre 2, ó, tudo positivo ali. A gente considerou para baixo positivo, então só substitui bem sossegado, ó. G é 10, o t é 4, então fica 4 ao quadrado dividido por 2. Então o Hzão é igual a 5 vezes 4 ao quadrado costuma dar 16. Isso daqui vai dar... Quanto dá isso? 80.
80 metros. Olha que sossegado. Tá vendo? Pareceu ali um tanto quanto complicado no começo, mas a gente viu aí que é simples. Sempre na necessidade de analisar os movimentos independentes. Olha aí, ó. Analisei separadamente tanto o movimento na horizontal e depois analisei o movimento na vertical. Horizontal, movimento uniforme. Vertical, movimento uniformemente variado. Ok? Olha aqui o que esse cara faz aqui para ilustrar melhor essa coisa aí de movimento na horizontal e o movimento na vertical. Vamos só analisar esse primeiro aqui, ó. Opa, deixa eu colocar ele para cá. Então vamos ver qual que é a correta ou não aqui, ó, dessas três que ele fala, ó. Na carroceria de um pequeno caminhão é montado um dispositivo aí, ó, capaz de lançar pequenos objetos verticalmente para cima com uma velocidade inicial y, olha, já separa para a gente de 12 metros por segundo. As questões que seguem referem-se ao caso de o disparo ser feito com o caminhão movimentando-se numa estrada retilínea horizontal com uma velocidade constante, que ele fala que é Vx, de 16 metros por segundo. Desprezar a resistência do ar. Então, olha que legal, cara. Ele ilustra com essa ideia do caminhão como se fosse já as duas velocidades. Então, o objeto é lançado, vamos considerar aqui, ó, o eixo vertical aqui, né? Então, ele é lançado tanto para cima aí, com essa velocidade v0y, por isso v0, porque ela muda, né? Então, você tem essa v0y aqui, e ao mesmo tempo você tem a velocidade do caminhão, que claro, vai ser a mesma da bolinha aqui, ó, na hora do lançamento. Você tem a velocidade dela na horizontal, que é o Vx. Então você não precisou decompor igual aquela maneira lá. Ele já te deu o V0y e o Vx, tá? Claro que das duas vai sair uma resultante aqui, ó. Quem que é essa resultante? Seria o próprio V0, a velocidade aí de lançamento mesmo. Como que você acharia esse V0? Se eu colocar o V0y aqui de novo, igual eu já fiz anteriormente, forma um triângulo. Olha o cheirinho, ó. Olha o cheiro de triângulo retângulo. Forma um triângulo retângulo, né? E aí você pode aplicar o Pitágoras da vida, né? Então vamos lá, como que seria um Pitágoras aqui, ó? V0 ao quadrado é igual V0y ao quadrado mais Vx ao quadrado. Olha que sossegado aqui, certo? Então aqui você faria 12 ao quadrado, né? 144 e 16 também ao quadrado, que dá 256, ó. Então V0 ao quadrado é igual V0y em y é 12, ó, vamos fazer por partes, com calma, mais 16 ao quadrado. A velocidade inicial ao quadrado é 144, mais 256. Então, isso vai dar aqui... Quanto que dá isso? Dá 400, ok? E aí você vai chegar tirando a raiz dos dois lados, que V0 é 20 metros por segundo. Eu fiz o processo inverso, tá? Por que eu fiz isso? Porque ele vai falar sobre isso numa das alternativas. Olha aqui, deixa eu de novo tirar isso daqui. Ó, vamos lá então. Primeira alternativa. Ele fala o quê? A velocidade do objeto em relação ao caminhão no instante do lançamento é vertical para cima e tem intensidade 12 metros por segundo. Exatamente em relação ao caminhão, ele só se desloca para cima. Por quê? É estranho você pensar isso, né? Mas o objeto aqui ele vai subir, vai fazer essa trajetória para alguém que estiver observando de fora. Só que o caminhão, como ele vai manter essa velocidade, então ele consegue cair, por exemplo, no mesmo lugar que ele foi lançado do caminhão, né? Em relação ao caminhão, o objeto só se desloca para cima. Em relação a alguém de fora, que nem nós, por isso que eu desenhei a trajetória aqui, vou desenhar de amarelo agora. Em relação à trajetória, você tem esse arco de parábola.
para alguém de fora, que aí ele vai se deslocar tanto para cima quanto na horizontal para a direita. Ok? A velocidade do objeto em relação à Terra agora, no instante do lançamento, é horizontal para a direita e tem intensidade de 16 metros por segundo. Errado. Em relação à Terra, você tem a velocidade horizontal e a vertical. Ele está falando disso daqui, ó. Ele está falando da composição aí das duas velocidades, que é o que ele afirma na 3. Né? A velocidade do objeto em relação ao instante de lançamento não é vertical nem horizontal e tem intensidade de 20 metros por segundo. Isso está certo. Exatamente o que nós calculamos aqui, ó, fazendo um Pitágoras, tá? E aí eu poderia, por exemplo, aqui calcular aí, ó, a altura máxima. Como que eu calculo a altura máxima? Utilizando o V0y, calcularia o tempo de subida, calcularia, por exemplo, a distância, o alcance, mas infelizmente por hoje vai ser só. Na próxima aula a gente continua aí e termina esse exercício.